como a gente fixar um comentário. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, tema, tema da live, os 144 mil e as duas testemunhas do Apocalipse. Publico. Tá. E eu clico na foto. Aí, agora foi. E fixo o comentário. Ou seja, todo mundo que entrar vai ficar fixo aí o comentário. Cada vez mais chique, hein? Tá aprendendo. Muito bom. Vamos evoluindo. Aqui, mais uma vez, obrigado, tá? Deus abençoe, obrigado aí por atender o meu convite, para a gente fazer essa live hoje. A gente está numa maratona, né? Uma troca de convites, né? A gente, o senhor me atendendo aqui na live e eu fazendo um debate lá na igreja, tá bem bacana. Mas, pastor, vamos falar sobre os 144 mil, e eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 7, que é o primeiro texto que vai citar sobre esses 144 mil selados. Versículo 7:2 de Apocalipse. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o fôlego do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, um anjo falando para os outros 4 anjos, esses 4 anjos, eles estavam responsáveis por danificar a terra e o mar. Então, ele fala para esses 4 anjos: não danifiquem a terra e o mar, nem as árvores, até que a gente tenha assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi, versículo 4, o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele vem falando aqui uma lista de 12 tribos, 12 tribos de Israel, e falando que de cada tribo foi assinalado 12 mil homens. Pastor Zaqueu, quem são esses 144 mil que estão assinalados, estão marcados na sua testa com o selo de Deus? A paz do Senhor, queridos, mais uma vez, os irmãos que estão chegando aí conosco. Então, pastor, nós entendemos, né, que esse período da grande tribulação, ou do momento, né, do reino do anticristo, o Senhor ele vai levantar algumas ferramentas, né, para tratar especificamente com o povo de Israel. Né? Nós, vindo na nossa sequência, né, que nós estamos aqui também nas lives, nós já vimos que a igreja foi arrebatada, a igreja está com Cristo. Né? Então nós vimos que agora nós estamos falando do período do reino do anticristo. E durante esse período o Senhor vai levantar algumas ferramentas para tratar diretamente com o povo de Israel. Então a gente observa que esses 144 mil selados, e diferentemente do que outras doutrinas, né, ensinam, né, que essas pessoas são aqueles que vão morar no primeiro céu, né, algumas coisas do tipo, eles são simplesmente pessoas que serão separadas por Deus neste momento para pregar especificamente para o povo judeu. Né? Serão 144 mil judeus que serão selados, né? A gente pode ver que eles serão escolhidos também pelas suas características, não é? Pelo que a gente entende na palavra, não serão casados, serão judeus solteiros, não é? Porque a Bíblia diz que eles ainda não tinham tocado em mulher, e eles serão separados para poder pregar especificamente para o povo de Israel, para os judeus, sobre a salvação.
Então, os 144 mil, a gente vai observar na leitura que o pastor fez, o capítulo 7 mais para frente, a separação, né? É sempre assim um número bem, como a gente diz, bem simbólico, né, com relação ao povo judeu, né? O número 12, né? Aí você viu 144 mil, multiplicação de 12 mil para cada tribo, né? E aí você vê esse número que é bem específico para o povo de Israel. Então essas 144 mil pessoas estarão espalhadas pelo mundo afora, né? Porque nós entendemos que existem judeus, né, no mundo inteiro. E no mundo inteiro eles serão levantados, né, em todo o território, em vários territórios, melhor dizendo, para pregarem a palavra de Deus, para que os judeus possam reconhecer a Cristo como seu Salvador. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Rose, que entrou aqui, mandou a paz. Também minha prima Rosana está com a gente aqui. Deus abençoe vocês. Eu em alguns debates que eu já tive com testemunhas de Jeová sobre os 144 mil, eles disseram que, assim, para quem não sabe, na interpretação das testemunhas de Jeová, esses 144 mil aqui selados de Apocalipse 7 são 144 mil testemunhas de Jeová, na interpretação deles, são seguidores, né, da igreja Testemunha de Jeová, que foram separados e escolhidos por Deus para morar no céu. São pessoas escolhidas, né, segundo eles, escolhidas por Deus, seladas por Deus para morar com Jesus no céu. E somente eles vão morar no céu com Cristo. E o restante, né, no caso das testemunhas de Jeová, e até por isso que eles são considerados uma seita. Por que eles são considerados uma seita? Porque uma das características de uma seita é o sectarismo. O que significa isso? É uma determinada igreja dizer que para você ser salvo, você precisa fazer parte daquela igreja. Se você não fizer parte daquela igreja, você não é salvo. Isso é sectarismo. Então, isso caracteriza uma seita. Então, eles dizem que para você fazer parte da salvação dos salvos, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser testemunho de Jeová. Então, eles dizem que o restante das testemunhas de Jeová vão morar na terra, né, para sempre. Ou seja, que o reino de Deus vai ser para sempre na terra e que somente esses 144 mil vão morar no céu com Cristo. E quando, nesses debates, né, que eu já tive com alguns, quando eu vou falar assim, olha, mas aqui está falando muito claramente das tribos de Israel, dizendo que são 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí eles falam assim, não, mas aqui é um Israel simbólico. Eles dizem isso. Aqui é um Israel, o Israel aqui é simbólico, essas tribos aqui são simbólicas. Aí eu falo assim, mas se as tribos são simbólicas, então o número 144 mil também é simbólico. Porque se são 12 mil de cada tribo, e as tribos são simbólicas, então esse número aqui é simbólico. Então esse número aqui tá errado, né? É fictício, né? E aí eles acabam se contradizendo nisso. Porque eles dizem que as tribos aqui são simbólicos, na verdade, são 144 mil testemunhos de Jeová, mas que os 12 mil, o número aqui, não é simbólico, é literal. E aí eles acabam se contradizendo. É verdade. E é interessante também, né, pastor, porque a gente pode observar essa afirmação que nós estamos aqui comentando, que lá em Apocalipse capítulo 14, a gente vai ver de novo a menção desses 144 mil. Uhum. E aí aqui nós vemos que João diz assim, eu olhei e estava diante de mim o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então veja aqui a referência, né, que cai por terra qualquer outra
explicação, como o pastor já estava dizendo, porque aqui João já está vendo esses 144 mil selados com o nome de Cristo. Né? E aí ele vai aqui adiante dizendo: eles cantavam um cântico novo diante do trono e dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Ele diz: ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então você vê, ele está dando específico de novo que são pessoas que estavam na terra, né? Que não tem nada a ver com quem está no céu. E aí ele fala, né, que a respeito que não se contaminam com mulher, que se conservaram castos, seguem o cordeiro, e eles foram ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro. E eles não foram encontrados neles mentira, e eles são imaculados. Então veja que esse texto também nos dá essa certeza de que essas pessoas são esses judeus que são separados, porque aqui João contempla esse número de novo, faz a referência deles de novo, e aí ele fala, né, que eles têm esse selo, e eles são pessoas que estão na terra. Então não há nenhuma afirmação de que essas pessoas estavam no céu, ou que elas iriam para o céu. Né? Porque senão o céu é bem limitado, né? Acho que não cabe muita gente no céu, né? Para ser só 144 mil. Tem bairro de São José que já passou disso já. Pois é. Ou seja, não dá nenhum bairro, né? Não dá nenhum bairro. 144 mil pessoas. Que céu pequeno é esse, né? Bom, meu primo, graça e paz, graça, Deus abençoe, seja bem-vindo aí, meu primo Roberto. A família tá em peso aqui. Deus abençoe vocês. É muito claro, pastor Zaqueu, a gente entender esse texto de forma literal. Né? É muito fácil a gente compreender que esse texto aqui, e agora o senhor citou Apocalipse 14, está tratando de algo literal mesmo, né? uma descrição literal daquilo que João está vendo. Não existe uma simbologia aqui diferente do capítulo 13, do capítulo anterior, que quando ele fala, né, das bestas, né, os monstros que subiram do mar e do monstro que subiu da terra. Então ele vem falando desse monstro que ele vê subindo, que tinha 7 cabeças, que tinha 10 chifres, 10 diademas. Aqui nós percebemos claramente que é um simbolismo. É uma metáfora que João está vendo, né? Ele tá tendo aquela visão, mas isso representa uma outra coisa. Representa uma outra interpretação, uma outra aplicação, que nós entendemos que é o anticristo, a besta que subiu do mar, e o falso profeta, a besta que subiu da terra. Só que já que em Apocalipse 14, é muito claro que esse texto aqui não é uma metáfora, não é uma simbologia, é uma descrição literal. Estes são os que estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, esses 144 mil, primeira característica, eles são os judeus, correto? Sim. Segundo, eles são jovens, né? São castos, são virgens. Né? Terceiro, eles foram separados para uma missão específica dentro do período da tribulação. Correto? Correto, isso mesmo, né? Porque a gente observar vários textos, né, do Antigo Testamento, muitas profecias, elas nos dão a entender que o povo de Israel vai ser tratado na grande tribulação. Não é? Esse vai ser o período com que Deus vai, né, chamar a atenção do seu povo. E é nesse período, então, que Israel vai acordar para enxergar o Messias, para enxergar Cristo como Messias, né, que eles estavam aguardando. Então, veja que sempre, né, toda a história bíblica, a gente vai observar que Deus nunca deixou de tratar com o seu povo Israel.
Jesus veio e inaugurou a era da igreja, né? Então aí a gente vive, né, a era da igreja. Mas vai chegar o tempo que Deus vai se voltar novamente para Israel. Então é nesse momento que Deus vai levantar essas ferramentas, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho da outra ferramenta que Deus vai levantar para tratar com o seu povo. Porque é nesse período, então por isso que a gente falou aqui em outras lives, né, que muita gente às vezes olha para as profecias de Daniel, quando Daniel fala do seu povo, que ia passar por provação, tribulação, isso e aquilo, e as pessoas entendiam que era a igreja que ia passar na grande tribulação. E não é. Então aqui ele estava falando literalmente sobre Israel. Então Israel vai estar na grande tribulação. Israel vai passar por este momento. E é neste momento que nós vamos ver Deus tratando com o seu povo. E é por isso que ele levanta essas pessoas. Então, você imagina, de repente, se levanta um, dois ou três, eles não iam se dar muito crédito, mas imagina o mundo inteiro se levantando jovens para tudo quanto é lado, né, do mundo, e pregando a mesma palavra, né, cantando o mesmo cântico que diz aqui que eles iam ter um louvor que só eles conhecem. Então você imagina aí esse impacto que vai ser, né? Hoje a gente tem mídia social, tem tudo, que um judeu está lá, né, mandando um WhatsApp para o outro, conversando ao vivo como a gente está fazendo aqui, né? Sabe-se lá que tecnologia vai se chegar até aquele tempo, e as pessoas comentando, nossa, você viu ali, né, o irmão tal, não sei o quê, e todo mundo fazendo esse comentário. Isso aí vai chamar atenção, né? Porque é um mundo grande, 144 mil pessoas no mundo inteiro pregando essa mesma palavra. Então esse vai ser o momento em que Deus vai começar a tratar com Israel durante a grande tribulação. E tem um outro detalhe, né, pastor? Porque hoje a nossa função, a função da igreja é pregar o evangelho ao mundo. Jesus deixou incumbido para a igreja, os discípulos, para que nós fôssemos por todo mundo pregar o evangelho. No momento que a igreja ela é arrebatada, ela sai da terra, a gente sabe, né, nós falamos isso em outras lives, que aqueles que ficaram, ou seja, a igreja que ficou, a igreja que não subiu, aqueles que vão ser compostos pelos desviados, pelos cristãos que viviam na prática do pecado, que não tinham uma vida de santidade, não tinham um relacionamento sério com Deus, que vão ficar do arrebatamento e que vão se unir para resistir ao anticristo, para resistir à marca da besta. Eles serão perseguidos, extremamente perseguidos, e serão mortos. Ou seja, a pergunta é, quem que vai ficar na terra para continuar pregando? Porque a terra nunca ficou sem que a mensagem fosse pregada. Em todas as gerações, em todas as eras, alguém estava pregando a mensagem de Deus, pregando sobre Deus. Então essa incumbência de pregar dentro do período de tribulação vai ser dos 144 mil, não é isso? E assim, só para a gente, eu quero deixar um texto aqui, Jeremias capítulo 30, entre vários, né? Dos versículo 30, capítulo 30, do 7 ao 9, diz assim: como será terrível aquele dia, sem comparação. Ele será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles, e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor o seu Deus e a Davi seu rei, que darei a eles. Né? Então veja que todas as vezes a gente tem essa certeza, todas as vezes que os profetas do Antigo Testamento disseram aquele dia, sempre está se referindo ao dia do Senhor, ao dia da ira do Senhor, que vai se manifestar na grande tribulação. Então é nesse tempo, então aqui Jeremias está relatando que Israel vai ser salvo, e que eles vão conhecer a Davi, seu rei, e Davi se refere a quem? A Cristo, né? Que é o filho de Davi. Então veja que aqui tem essa afirmação de que eles vão voltar. E aí, né, depois um texto interessante, eu não vou ler ele todo para não tomar muito nosso tempo aqui, mas Zacarias capítulo 12, do versículo 6 ao 14. Né? Quem quiser tomar nota, e isso ele fala também, mais uma vez, Zacarias dizendo que o povo vai ser tratado nesse tempo. E que vai ser um tempo de choro, de lamento, mas eles vão olhar para aqueles que eles transpassaram.
É o que Zacarias profetiza. Olharão para mim aquele a quem transpassar e chorarão por ele. Então veja que é nesse tempo Deus vai permitir que Israel sofra, né? E a gente vai ver que tudo remonta, né, um cenário, porque é a mesma coisa que aconteceu no Egito, quando o povo começou a sofrer, Faraó começou a apertar, Faraó começou, né, ali a perseguir o povo, começou a clamar, Deus foi lá e socorreu, tirou o povo do Egito. E aqui nós vamos ver que Israel vai ser novamente ter esse sofrimento, né? Israel vai passar por este momento, vai passar por esse momento de tribulação, mas é aqui que eles vão começar a ver e reconhecer a Cristo como seu Messias, porque os olhos deles serão abertos através dessas ferramentas que Deus vai usar para que possa pregar a palavra para eles. Pastor, tem dois personagens que ganham destaque em Apocalipse, que está registrado em Apocalipse capítulo 11, que é chamado de as duas testemunhas. Então o texto fala assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, logo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então vamos lá. Existem alguns detalhes aqui nesses textos. O primeiro detalhe é que na profecia, na revelação que João está tendo, é que Jesus fala que vai dar poder para duas testemunhas, para suas duas testemunhas. E eles vão profetizar, né, eles vão anunciar por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Segundo detalhe, é que fala aqui que essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E essa referência, duas oliveiras e dois castiçais, é uma referência a uma profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Também uma profecia que fala sobre esses dois castiçais e essas duas oliveiras que estavam diante de Deus. Terceiro detalhe, terceira característica. Diz aqui que essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova, e tem poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Por causa desses detalhes, dessas características, tem muitas pessoas que dizem, que interpretam, que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias, que vão voltar à vida, vão voltar a essa terra e vão pregar no período da tribulação, como diz aqui o texto, por 42 meses, ou 1290 dias. O que o pastor acha a respeito disso? Seriam realmente Moisés e Elias, esses dois homens que pisaram na terra? Tem uma outra interpretação ainda, antes de eu responder, que diz que essas duas testemunhas são simbólicas, elas não são literais, e que elas representam
Moisés, no caso, representa o Pentateuco, a lei, e Elias representa os profetas, que estavam profetizando a respeito de Cristo. Então, olha, já entra em uma outra interpretação meio mirabolante, né, tentando fazer uma metáfora, um simbolismo aí com a palavra. Mas, vamos lá, pastor. O que o senhor me diz? Quem são essas duas testemunhas? Então, pastor, essa aí, quem são, é uma pergunta bem difícil, né? Mas vamos lá. A gente tem que entender, é interessante isso daí, porque eu vejo assim, existem duas alternativas, e a terceira alternativa é nenhuma das duas alternativas anteriores, né? E quando a gente fala que a gente vê o texto de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4, é interessante observar que a gente dá-se a entender que essas duas testemunhas já estão diante de Deus. Porque Zacarias, ele vê, né, pelo anjo, quem que são esses aí? Ó, esses são os dois que estão diante do Senhor da terra. E Apocalipse capítulo 11 diz a mesma coisa. Que esses são os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então, eles estão lá. E aí, se a gente fosse fazer assim uma analogia de quais essas duas pessoas que foram para o Senhor sem passar pela morte, a gente teria que arriscar Enoque e Elias. Né? São pelo menos as únicas duas pessoas que a palavra de Deus diz que não passaram pela morte. Eles foram transladados, né? Foram transladados, né? Eles foram, vamos dizer assim, direto para o céu. Né? Mas aí a gente vai pegar, e é interessante a gente notar, porque ele diz aqui que eles vão fazer os mesmos sinais de Moisés e de Elias. Né? Porque quem foi que orou para o céu para não chover? Elias. Por quanto tempo? 3 anos e meio. Que é o que está especificado aqui em Apocalipse capítulo 11. E ele fala em ferir a água em sangue e toda a sorte de praga. Quem é que foi usado dessa forma? Moisés. Né? Se a gente olha para o Novo Testamento, a figura de Moisés e de Elias eram os profetas mais importantes do povo de Israel. Né? Veja que você vê muitos fariseus e escribas falando, não, nós somos seguidores de Moisés, né? Muitas das vezes que eles rebatiam com Jesus, Moisés sempre era citado. E havia também, né, aquela confusão de as pessoas acharem que Jesus era Elias. Sim. Tanto é que Jesus, quando estava na crucificação, eles acharam que Jesus estava chamando por Elias, né? Ali naquele momento da cruz. Mas é também interessante a gente notar que no Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias, né, diante de Cristo. Né? E aí é interessante porque Pedro, né, os filhos reconheceram os dois lá. Né? Como que eles reconheceram e sabiam que era Moisés e Elias? Então a gente vai entender assim, mas será que poderiam ser eles? É uma pergunta muito difícil de responder. Mas a característica é igual. Né? Mas pastor, Moisés morreu. Mas Deus tem poder para ressuscitar. Né? Então, como que a gente vai poder, talvez, dizer que isso é impossível de acontecer? Não é. Então, a gente observa, mas o que eu vejo, eu particularmente creio, né, que isso não é impossível de se afirmar, não seria algo absurdo da gente dizer que poderia ser Moisés e Elias, mas eu acho que isso tem mais ainda um sentido muito maior de despertar Israel mais uma vez. Por quê? Porque eles virão fazendo os mesmos sinais de que eles conhecem da história. Então é como se eles tivessem, eu não sei se essa palavra é uma palavra da moda, tal de déjà vu, né? Eles vão ver acontecer tudo de novo, o que a história deles relata. Eles conhecem o Moisés do Egito. Eles conhecem o Elias do Monte Carmelo. Não é? E veja que aqui eles vão ter permissão e vão atormentar o anticristo. Essa também é uma da missão deles. Eles têm poder para fazer milagres. Então a gente imagina o seguinte, o anticristo está lá fazendo milagres, porque a Bíblia diz que ele vai fazer coisas miraculosas, mas Deus não vai permitir que o anticristo fique, vamos dizer assim, se gabando e só ele. Não. Deus vai levantar esses dois homens para mostrar que ele ainda está no controle de tudo e que eles vão continuar fazendo as coisas no poder de Deus. Lembra quando Moisés foi para Faraó?
Moisés foi lá e mudou o cajado em serpente. Os magos fizeram a mesma coisa. Uhum. Ah, vai lá, Moisés, fere a água, transforma em sangue. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Moisés, manda vir rã. Eles também fizeram. Só que chegou uma hora que eles falaram assim, opa, a gente não tem mais. Isso aqui é dedo de Deus, a gente não pode mais se mexer. O que isso nos mostra? Que o poder de Deus é superior ao poder de Satanás. E eu imagino que Deus vai fazer isso da mesma forma com Israel lá. Mostrar para o povo e para o mundo que vai estar naquele momento que Deus continua superior ao diabo. Porque veja que a intenção deles é, além de fazer tudo isso, é atormentar, né? É combater o anticristo. Então, eles vão ter esse poder de fazer milagre. Então, você imagina se você é um judeu, de repente vai lá, levanta um profeta, olha, pela minha palavra não vai mais chover. O que eles vão lembrar? Opa, eu tô vendo Elias aí, hein? Daqui a pouco vem lá, aparece no Jornal Nacional, lá, alguma coisa do tipo, né? Na CNN, BBC, né, de Londres, que é negócio todo. Profeta transforma, homem lá, não sei na onde, transforma água em sangue. O que eles vão? Opa, eu já vi essa história, é o Moisés, né? Isso vai despertar o povo de Israel. Porque eles vão estar vendo, reconhecendo naquelas pessoas o mesmo poder que a história, né, que a Torá que eles têm na mão, mostra para eles. Então eu imagino que, então isso que eu falei, a primeira hipótese, se a gente fosse para a eliminação, são os que não morreram, Enoque e Elias. A segunda hipótese, pelos sinais, Moisés e Elias. A terceira hipótese, nenhuma das hipóteses anteriores. Deus pode levantar duas pessoas ali naquele momento e levantá-los como profeta e ungí-los para isso. Só o que não nos deixa muito confortável com a terceira hipótese, que na minha visão, é o fato de João ver que eles já estão na presença de Deus. João os vê. Sim. E Zacarias também vê esses dois homens. Ele já viu, eles estão lá diante de Deus. Então essas pessoas já existem. Aparentemente, não sei se o pastor vai concordar comigo ou não, elas já existem. Ele já está vendo essas pessoas. Né? E não é nenhum absurdo a gente achar que Deus vai enviá-las para a Terra. Né? Deus é Deus. Com certeza. E outro detalhe também, pastor, diz aqui que eles vão profetizar por 1260 dias. Ou seja, a missão deles aqui na Terra, durante a tribulação, vai ser apenas na metade da tribulação. É isso? Eles vão profetizar, eles vão ter a sua missão apenas por 3 anos e meio. Nesse caso, 1260 dias. E é interessante que essa questão dos dias, ela também é relatada em Daniel. Em Daniel, capítulo 12, fala sobre os dias. Daniel, capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui, no caso, 30 dias a mais do que esse período das testemunhas. Né? Aqui fala 1290 dias, e aqui para as testemunhas fala 1260 dias vestidas de pano de saco. Só que aí, no versículo 7 aqui de Apocalipse 11, versículo 7, fala assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Então o anticristo vai matar essas testemunhas, ele vai conseguir destruir essas testemunhas. E jazerá, versículo 8, o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui uma referência a Jerusalém. Correto? E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros,
Eles ficarão 3 dias e meio com os corpos expostos ali para todo mundo ver, celebrar a morte deles e tal, porque eles estavam, de fato, irritando a terra, irritando as pessoas com a sua pregação. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e saiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Pastor, é muita riqueza de detalhes. É uma visão que João está tendo, uma revelação que tem uma riqueza de detalhes imenso. Na minha opinião, não tem como a gente interpretar isso aqui de forma simbólica. Não tem como a gente interpretar isso aqui como uma metáfora para alguma outra coisa. Pela quantidade de detalhes que tem nessa descrição. Eles são mortos, os corpos deles não são colocados em sepulcros, são expostos, as pessoas estão festejando, se alegrando por causa da morte deles, trocando presentes uns com os outros, até que vem o espírito de vida e ressuscita esses homens depois de 3 anos e meio. E o detalhe, pastor, que até hoje eu não tinha prestado atenção, mas lendo agora, me veio isso aqui. É que o espírito de vida voltou para eles e Deus falou: sobe cá. E eles foram, ou seja, eles foram, né, transladados. Da mesma forma que Elias também foi transladado. É uma riqueza, né, de detalhes, como o pastor está dizendo, e uma riqueza de mistérios também, né? Porque sim, a gente tem que observar que esses dias serão dias de coisas que a Terra jamais viu. Sim. Não é? Então veja que essa questão da missão deles, né, durante os 3 anos e meio, a gente já começa a entender que assim que o anticristo reinar, eles dois vão começar também a aparecer. Não é? Então eles praticamente o mesmo tempo, né, que a gente entende que quando quebra, né, aquele acordo de paz do anticristo com as nações, principalmente com Israel. Então veja que eles estão lá profetizando por 3 anos e meio, não é? E aí veja que a Bíblia diz que eles atormentam essas pessoas, como o pastor leu, e vai ser um dia de festa, não é? E é interessante, né, que eles não permitem, né, que ficaram lá vamos dizer assim, praça pública, como se fosse um troféu. Uhum. O anticristo se gabando, né, porque matou as 2 testemunhas, o povo festejando, o anticristo é isso, o anticristo é aquilo. E aí Deus vai fazer com que eles renasçam, revivam, né, e voltem para o céu. E isso é interessante, pastor, como a gente falou, essa riqueza de detalhes, essa riqueza de mistérios, né, que aí nos deixam mais ainda intrigados com relação a essas 2 pessoas. Né? O fato, como eu falei, a gente vê que no começo a Bíblia diz que João viu eles lá. Eles estavam lá. Sim. Né? E aí a gente vê agora aqui o mesmo detalhe dizendo sobe. É como se dissesse, olha, volta, né? Venham para cá. Então eles são transladados à vista de todas as pessoas. Né? Então as pessoas viram. As pessoas vão contemplar, né, eles voltando para o céu. E é interessante que a gente vai ver então que neste momento que isso acontece, há um abalo, né? Como se Deus estivesse chacoalhando a terra, porque aqui fala de um terremoto. Sim. Né? E 7.000 pessoas vão morrer durante esse terremoto. E diz que aqui, né, o que nós lemos, um décimo da cidade caiu. Sim. Né? Então veja, né? E talvez isso também traga um pouco de alusão ao que aconteceu na crucificação de Cristo.
Porque diz que quando Jesus brada, né, vem lá uma rachadura até que vai ao templo e rasga o véu. Uhum. Então veja que talvez isso também possa ser uma alusão ao que aconteceu no dia da crucificação de Cristo, né? Esse abalo, né? Deus ali, como se poderia dizer, mostrando através de um fenômeno da natureza aquele momento de ira, não é? Contra essas pessoas. Então aí a gente fica mais evidente então que eles têm um tempo para iniciar. A Bíblia não fala de maneira de onde é que eles vão surgir. Uhum. É interessante a gente observar na vida de Elias também, porque quando começa o ministério de Elias, ninguém sabia onde ele é. Quem é esse Elias? É um homem lá do Tisbita. Uhum. Quem sabe da onde veio, surgiu Elias lá, né? Elias, de Verdade. repente, você vai começar a ler livro de Reis, apareceu um Elias lá de Tisbé. Então veja que é interessante a gente notar isso também. E eles voltam, né, vamos dizer assim, para o céu ao chamado de Deus, porque ali foi cumprida a missão deles durante esse período, e aí já não haveria mais, né, a razão deles estarem continuando esse trabalho, né, durante a grande tribulação. Pastor, a gente consegue entender, queria ouvir a sua opinião, que eles, as duas testemunhas, eles profetizarão, no caso, eles pregarão para as pessoas durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação, e os 144.000 farão essa segunda parte da tribulação pregando. A gente consegue fazer essa distinção, os primeiros 3 anos e meio, porque a igreja, vou nem chamar de igreja, mas a resistência, né? Aqueles que ficaram, eles vão estar fugindo do anticristo e estão sendo perseguidos e estão sendo mortos. E vão ser mortos até a primeira metade da tribulação, todos eles serão mortos. Então, a gente pode entender que a primeira fase da tribulação dos 3 anos e meio, a pregação do evangelho será feita pelas duas testemunhas, e a segunda metade da tribulação será feita pelos 144.000? Eu creio que podemos sim, pastor, até porque é interessante que talvez esses 144.000 eles venham até com uma missão de conforto e consolo, né? Enquanto as duas testemunhas elas vêm com uma missão de confronto, né? De guerra, de profecia, de sinais, né? Maravilhas, né? As coisas que eles vão fazer, vão mexer com a natureza, né? Toda a questão das pragas. Uhum. A gente parece que observa que os 144.000 eles se levantam mais naquela missão de consoladores, porque eles vêm cantando, né? Talvez ali todo aquele abalo, né? E aí a gente vai ver que quando o anticristo rompe nos 3 anos de tratado de paz, ele vai romper com Israel também. Então ele vai começar a perseguir o povo de Deus. E esses 144.000 pode ser que eles venham surgir também num momento de consolo para eles. Né? Que tipo de louvor eles vão estar cantando? Que louvor é esse que a palavra de Deus diz que só eles conhecem? Né? Que cântico é esse que eles estão cantando? Então, de repente, esse louvor possa vir tratar no coração do povo de Israel mais ou menos aquilo, né? A pessoa está ferida, está machucada, está transtornada, e vem aquele louvor, né? Que às vezes acalma, que fala conosco, a gente entende. E talvez seja essa a missão dos 144.000 também. Vir como uma espécie de consolo para o povo de Deus, né? Para que eles possam entender ali aquele momento. E esse louvor, né, que eles vão estar cantando, porque isso que nos torna isso também muito grandioso, são 144.000 pessoas espalhadas pelo mundo e todos eles conhecem a mesma música. Pelo menos é isso que a gente entende da palavra, né? Eles cantam o mesmo canto. Sim. Então, como isso passou para eles, né? Então, veja a ação de Deus na vida desses 144.000. Então, eles vão chegar para Israel, ali, com Israel perseguido, e louvar esse louvor. Então, eu imagino assim, né? Nessa segunda etapa, levando conforto, e aquilo ali vai, né, levar o povo de Israel a ver a Cristo como o Messias que eles tanto esperavam. Que esse Messias já veio. E que eles, né, não deveriam ter tratado ele como eles trataram.
Uhum. Então, eu acho que isso vai, assim, acontecer nesse momento. Pastor, só para a gente então finalizar, o... Ah, já, já estamos chegando aos 50 minutos aqui. Aqui em Daniel 12, o senhor mencionou a respeito do anticristo romper com Israel, né? Então fala aqui, versículo 10, Daniel 12, 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, porém, vai até o fim, porque repousarás, estará na tua sorte no fim dos dias. Quando fala aqui que o sacrifício contínuo for tirado, isso significa que vai voltar a haver sacrifícios em Israel? Isso é algo literal que nós entendemos na palavra? não, não seria isso. O que a gente entende aqui é o culto, não é? A adoração a Deus. Né? Certo. Então a gente vai observar que o anticristo ele vai proibir o culto, né? Ele vai proibir a adoração a Deus. Porque o que acontece? Nós vimos aqui alguns relatos anteriores que o anticristo ele vai querer chamar uma religião para si mesmo. Uhum. Ele vai querer invadir o templo para se declarar o Messias. Ele vai querer tomar posse dessa prerrogativa. E a Bíblia diz que ele adora um Deus desconhecido, né? Que ninguém tinha conhecido. Então a gente vai observar o quê? Que ele vai proibir a adoração a Deus. Ele Então, vai mas proibir o culto ao Senhor. nesse caso ele vai restaurar o templo. Nesse momento nós estamos falando aqui de cortar o sacrifício, aí eu entendo que ele vai cortar o momento de adoração. Ele não vai mais permitir que as pessoas adorem a Deus. É Não, isso que eu entendo quando ele diz que vai cortar o sacrifício. mas eu digo o seguinte, né? O senhor falou proibir o culto. Mas, por exemplo, hoje lá em Israel, a única coisa que resta do templo é o Muro das Lamentações. É a única coisa do templo lá que os judeus vão para lá e ficam lá, né, fazendo aquela prece, eles colocam os pedidos de oração na fresta do muro. O anticristo, quando ele fizer essa aliança com Israel no início da tribulação, ele vai reconstruir o templo que foi derribado? Sim, a gente entende que sim, até porque eu acho que isso seria, né, vamos dizer assim, a maior prova, né, de aliança que ele poderia fazer com Israel, né, que é reconstruir o templo. O pastor leu o texto aí, né, que fala que ia ter o espaço reservado para os gentios, né, que eles onde eles poderiam entrar. Então a gente pode entender que sim, não é que ele reconstruiria, né? Até porque a gente vê hoje ainda existe muitos rumores de guerra para lá e para cá, né? Esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, né? Aquele pedaço ali que se diz que é sagrado tanto para os judeus como para os muçulmanos, né? Uhum. Mas eu imagino que sim. E aí nesse momento que Daniel relata, aquilo que o pastor leu, que ele vai, vamos dizer assim, ficar de bem com todo mundo. Não, vamos lá, fica de bem com Israel, e isso e aquilo. Só que daí depois ele vai romper isso daí. E aí ele diz que ele vai, né, invadir aquele lugar e vai chamar a adoração para si. E vai proibir, assim, então, o sacrifício diário, que é o quê? O culto, a adoração ao Senhor. Então é por isso que eu já falei, né, em outros momentos já que a gente tocou aí nesse assunto, né? Sim. Essa coisa que as pessoas falam, né? Admiração de que tal nação é amiga de Israel. Vamos seguir fulano, porque fulano é amigo de Israel.
Cuidado, né? Às vezes tem muito cavalo de Troia por aí, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o anticristo, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser amiguinho de Israel também. Bom, mas, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando eu olho para a história, quando eu olho para o mundo hoje, eu fico admirado como a Bíblia ela é fiel e como a palavra de Deus ela está se cumprindo. Cada vez mais que eu olho o cenário mundial, eu vejo os acontecimentos, eu olho para a história de Israel, eu fico com a minha fé muito mais forte na palavra. Vou dar um exemplo. O senhor sabe que no ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruído. Jerusalém foi sitiada, foi invadida pelo general Tito, e aconteceu a chamada diáspora, que foi a fuga dos judeus, ou seja, os judeus, aqueles que não morreram, porque a história relata que milhares de judeus foram mortos, que faltou madeira para fazer cruz, de tantos judeus que morreram crucificados naquela revolta, e foi aquele momento que Israel fugiu, que Israel se espalhou pela terra. E passaram-se muitos e muitos e muitos anos que o povo de Israel, os judeus, eles viviam espalhados pelas outras nações. Tinha judeus na Polônia, tinha judeus na França, tinha judeus na Alemanha, eles estavam espalhados. Até que, quando Hitler ele resolveu exterminar os judeus da Alemanha, e aí ele começou a implantar o nazismo, né, com a história que os alemães deveriam ter uma raça pura, não poderia ter mistura com outras raças, com outras nacionalidades. Então eles foram exterminando os judeus, e quando Hitler foi vencido na Segunda Guerra Mundial, foi que aí a ONU resolveu devolver a terra, o pedaço de terra, o estreito de terra que era antes pertencente a Israel. Ou seja, o mesmo lugar, claro que numa extensão menor de território, mas o mesmo lugar onde era Israel, que no ano 70 depois de Cristo, agora em 1948, né, houve uma votação dentro da ONU, e inclusive a história conta que deu empate entre aqueles que queriam que Israel voltasse a ser uma nação e aqueles que queriam que Israel não voltasse a ser nação. Houve um empate. E em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele assinou o voto de Minerva e deu para Israel o direito de voltar a ser nação. E aí Israel volta, os judeus voltam, né, os judeus que sobraram espalhados pelo mundo, eles retornam, eles migram de volta para a sua terra, para o seu território, para reconstruir agora o Estado de Israel, que é onde está até hoje. Ou seja, eu olho isso, eu olho essa história, eu falo, meu Deus, algo assim, a palavra se cumprindo, a palavra se cumpre, ou seja, Israel precisava estar no seu território, precisava estar aonde foi de fato o berço do judaísmo, a cidade de Jerusalém, com o lugar onde o templo vai ser reconstruído, porque senão a palavra não ia conseguir se cumprir. Então Deus permitiu tudo isso acontecer para que Israel voltasse a ser nação, e hoje eles estão lá esperando o Messias chegar, né? Esperando o Messias vir. E a gente sabe que pela palavra eles vão primeiro abraçar um falso Messias, que depois vai se revelar como o anticristo. Como o anticristo. Pastor Zaqueu, faltam 4 minutos para cair a nossa live. Passa muito rápido, né? Quero agradecer mais uma vez. A gente só fazendo um resumão, os 144 mil são judeus, né? São judeus, são jovens selados para pregar o evangelho para Israel,
muito provavelmente no segundo período da tribulação. As duas testemunhas podem ser Enoque ou Elias, ou Moisés e Elias, mas a verdade é que serão duas pessoas reais, dois profetas, que profetizarão durante os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Essas aqui são suas considerações finais. A gente tem 3 minutos. Amém, pastor. Eu quero agradecer, né, ao senhor mais uma vez aí pela oportunidade de estar falando desse assunto, né, que é muito, muito rico, né, e a cada vez que a gente vai comentando ele, a gente vai aprendendo mais, né, os detalhes vão saltando aos nossos olhos. Deus abençoe a sua vida aí, muito obrigado pela companhia, por essa honra aí de estar dividindo esse espaço com o senhor, e que as pessoas a cada vez mais se despertem para isso, né. A palavra de Deus, ela é fiel e se cumpre cada dia. Então, cada vez que a gente se lança para poder observar essas situações, a gente vai vendo como que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo. Pastor Zaqueu, quinta que vem? Se Deus quiser. Estaremos aí em nome de Jesus. Deixa o convite aí para todos estar conosco amanhã, lá pelo Facebook. Visite a nossa página de Dom Pedro. Amanhã nós vamos estar dando continuidade. Vamos falar sobre as 3 últimas trombetas e, se Deus permitir, sobre as 7 taças. Então esteja conosco lá, eu e o pastor Paulo, mais uma vez, às 19h30, só que pelo Facebook. É isso aí. Pastor, talvez vamos tentar fazer semana que vem pelo Facebook, naquele sistema que a gente tentou. Se Deus quiser. Vamos ver se a gente consegue. Então talvez semana que vem nós vamos fazer essa live aqui, só que no Facebook. Mas a gente vai dar mais instruções aí. Pastor, Deus abençoe. Rosana, obrigado, pastor. Deus abençoe a todos, querido. Bom descanso aí a vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.